Boa tarde, meio-dia, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. GMF divulga relatórios sobre o sistema prisional do Estado. Quinteto da Orquestra Jovem do TJMG estreia amanhã no Festival Internacional de Música de Gramado. Parceria entre CNJ e Exército destruiu 190 mil armas sob guarda da Justiça em 2 anos. E acompanhe uma entrevista com a juíza Maria Luísa Rangel sobre sentença que fixou em um pacto antinupcial multa em caso de infidelidade. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Eu sou Denise Guimarães. GMF divulga relatórios sobre o sistema prisional do Estado. Flávia Carneiro. Magistrados que integram o GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do TJMG, apresentaram nesta quinta-feira, no auditório do programa Novos Rumos em Belo Horizonte, relatório de inspeção do sistema prisional realizado pelo grupo em 2022. Foram divulgados, entre outros dados, número de mortes e atendimentos médicos realizados no sistema, unidades de pequeno porte que foram fechadas em 2022, déficit de servidores e a previsão de inaugurações de novos presídios em 2023. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, recebeu o relatório e disse que irá debater com o Poder Executivo possíveis soluções para os problemas apontados no documento. Relatório de muita musculatura, mostrando um serviço efetivo que prestaram. E vieram nos relatar também problemas graves no sistema prisional. Nós ficamos de identificar esses problemas e agendar uma reunião com o governador para que possamos relatar isso a ele e tentar, vamos dizer, mediar essa solução. 3 segmentos integram o programa Novos Rumos do TJMG. O Sistema APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, responsável pela difusão da metodologia humanizada no cumprimento de penas privativas de liberdade, o PAI-PJ, Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, e o GMF, que monitora e fiscaliza o sistema penal. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. TJMG faz campanha de doações para regiões mais atingidas pela chuva. Informações com Renata Marques. As chuvas deram uma trégua em Belo Horizonte, mas em algumas cidades de Minas ainda deixam estragos. Já são mais de 235 municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública. Cerca de 2.000 pessoas estão desabrigadas e quase 11.500 desalojadas, de acordo com a Defesa Civil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Núcleo de Voluntariado, recebe roupas e alimentos não perecíveis para vítimas das chuvas. Até o dia 15 de fevereiro, você pode trazer sua contribuição. Também é possível doar dinheiro por meio de depósito ou transferência bancária. As doações podem ser entregues no edifício sede do TJMG, na Avenida Afonso Pena 4001, bairro Serra, e em outras 7 unidades do Judiciário. As doações em dinheiro podem ser feitas no Banco do Brasil para o Núcleo de Assistência Servidor Solidário. Agência 3014, dígito 7, conta corrente 130445, dígito 3. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Renata Marques. O quinteto da Orquestra Jovem do TJMG participa amanhã do Gramado in Concert, a 9ª edição do Festival Internacional da Música de Gramado, no Rio Grande do Sul. O festival, que começa hoje e vai até o dia 11 de fevereiro, oferece uma programação de concertos orquestrais com solistas e músicos de câmara de renome, além de oficinas para jovens artistas. O projeto de formação da Orquestra Jovem e do Coral Infanto-Juvenil do TJMG beneficia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em especial aqueles que vivem acolhidos em instituições. A seguir, parceria entre CNJ e Exército destruiu 190 mil armas sob guarda da Justiça em 2 anos. E mais, acompanhe uma entrevista com a juíza Maria Luísa Rangel, que fixou em um pacto antinupcial multa em caso de infidelidade. Voltamos em instantes.
Parceria entre CNJ e Exército destruiu 190 mil armas sob guarda da Justiça em 2 anos. René Almeida. Mais de 190 mil armas de fogo e mais de 690 mil munições apreendidas e que estavam sob a guarda do Poder Judiciário foram destruídas entre 2020 e 2022. O material estava armazenado em fóruns, foi recolhido e destruído pelo Exército Brasileiro. A medida foi estabelecida em termo de cooperação técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Comando do Exército. A parceria prevê o esforço para a destruição do armamento sob guarda da Justiça que não seja mais necessário para o andamento do processo penal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está entre os que mais enviaram armas para destruição entre junho de 2020 e agosto de 2022, com 25.197 armas. Da agência Rádio Web, René Almeida. Os músicos Rafael Bedran e Letícia Davi se apresentam neste momento no primeiro intervalo cultural do TJMG do ano, com um show na entrada do edifício sede no bairro Serra. A dupla acústica promete animar o público com um repertório de sucessos internacionais. O intervalo cultural é uma iniciativa do TJMG que visa aproximar a instituição da sociedade por intermédio da arte, com apresentações periódicas de música, dança, peças teatrais e demais manifestações artísticas. Acompanhe uma entrevista da juíza Maria Luísa Rangel sobre a sentença que fixou em um pacto antinupcial multa em caso de fidelidade. Um assunto que teve grande repercussão nos principais veículos de comunicação do país foi a sentença que fixou uma multa de R$180 mil em caso de infidelidade estabelecida em um pacto antinupcial. Eu, Flávia Carneiro, converso agora no estúdio da Rádio TJ Minas com a titular da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, juíza Maria Luísa Rangel, que proferiu a sentença e vai falar mais sobre o assunto. Bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-la aqui na rádio. Sempre um prazer participar, Flávia. O que chegou para nós aqui na Vara de Registro Público é porque o casal estava em processo de habilitação de casamento num cartório de Belo Horizonte. Eles escolheram um regime diferente, né, do regime legal, que é o de comunhão parcial de bens. Eles queriam casar sob o regime de separação de bens. Para casar num regime diferente do regime legal, eles têm, então, que lavrar esse pacto antinupcial. O pacto antinupcial, segundo compreensão do titular desse cartório, ele teria conteúdo somente patrimonial. Então, ele se prestaria apenas para questões patrimoniais. Sim. Essa é a origem realmente do pacto, né? Ele foi criado para isso, para falar de regime de bens e, portanto, dessa questão. Dizer assim, olha, é no regime de separação de bens, mas a gente convencionou, por exemplo, que esse apartamento vai ser de ciclano, que esse veículo Sim. não vai se comunicar e tal. Então, nesse caso especificamente, o que aconteceu? Eles foram fazer habilitação, eles queriam um regime diferenciado, mas queriam incluir essa cláusula, e o cartório não aceitou, porque o cartório entendia que só cabia, né, nessa questão patrimonial. Eles não se conformaram com isso, e o que a lei prevê nesse caso é que, havendo discordância, né, da pessoa perante o cartório extrajudicial com alguma exigência ou alguma recusa, eles podem suscitar essa questão ou levar essa questão para o juiz de registro público decidir, né? Então, cabe ao juiz de registro público decidir se quem está certo é o titular do cartório ou se aquilo que o titular recusou pode ser afastado. Sim. Então, isso chegou para mim nesse formato, né, de dúvida registral, para que eu apreciasse esse inconformismo desse casal. Então, assim, eu te confesso, e eu pontuei isso na decisão, que a princípio eu achei aquilo absurdo, porque pensei, poxa, é uma relação que se inicia pautada na desconfiança, né? Você já casa prevendo que o outro vai te trair, etc, etc. Mas, de qualquer forma, é uma liberalidade do casal. O Estado tem que intervir o mínimo possível nessas relações. É a decisão deles, eles querem fazer dessa forma. Tem muitos casamentos hoje que se desfazem por traição e que um dos cônjuges entra com ação de indenização por danos morais, porque foi traído, porque foi exposto, etc. E o juiz tem que, né, analisar se teve dano e valorar esse dano. Nesse caso, eles já estabeleceram o dano deles, disseram, olha, no nosso caso, a gente entende que se um fizer alguma coisa com o outro, vai ser 180 mil. Vamos imaginar que
um deles traia, né, o outro lá na frente. Sim. O que for a vítima disso, em tese, pode pegar esse pacto antinupcial e executar o outro. Dizer, olha, eu tenho aqui uma escritura pública em que, por exemplo, né, o meu ex-marido disse que se me traísse, está aqui. Se ele não concordar em pagar, essa pessoa vai ter que entrar com um processo, não tenha dúvida. Ele pode, por exemplo, no processo dizer, não foi traição, ela me viu com uma mulher, mas eu não estava traindo, enfim, isso vai ter inúmeros desdobramentos, né? Isso aí não tenha dúvida. Por isso a decisão foi tão polêmica, né? Que o próprio Código Civil ainda prevê, né, embora não precisasse escrever isso lá, mas ainda prevê como um dos deveres do casamento a fidelidade. A partir do momento que eles colocam uma cláusula dessa, eles estão reforçando esse dever. Né, eles estão atribuindo uma multa para quem descumprir um dever desse. Ok, doutora Maria Luísa, eu conversei agora com a titular da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, juíza Maria Luísa Rangel, que proferiu aí essa sentença sobre a fixação dessa multa em caso de infidelidade num pacto antinupcial e que teve grande repercussão aí nas redes sociais, nos veículos de comunicação. Muito obrigada pela entrevista. Sempre uma alegria poder ter a oportunidade, inclusive, de esclarecer para as pessoas, né, o que foi de verdade essa decisão. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas. Acompanhe também Jornal TJ Minas, segunda edição, às 18h. Boa tarde, até segunda-feira. Boa tarde para você e um ótimo fim de semana.